Capitu mentiu. A confissão que nunca foi escrita. Um ensaio sobre Dom Casmurro de Machado de Assis. O enigma eterno de Capitu. Dom Casmurro, publicado em 1899, permanece como uma das obras mais controversas e debatidas da literatura brasileira. Machado de Assis construiu um enigma que ressoa há mais de um século. Afinal, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? A pergunta que ecoa pelos corredores da crítica literária não encontra resposta definitiva no texto. E talvez essa seja precisamente a genialidade do autor fluminense. A narrativa de Bento Santiago, já maduro e amargo, reconstrói sua juventude e seu casamento com Capitolina através de uma memória claramente comprometida pelo ciúme e pela desilusão. O que temos não é a verdade dos fatos, mas a versão de um homem que se autodenomina Dom Casmurro, título que já carrega em si a admissão de uma personalidade fechada, teimosa e ressentida. A questão central não deveria ser se Capitu cometeu adultério, mas por que Machado de Assis deliberadamente construiu uma narrativa ambígua. O autor, mestre da ironia e da sutileza psicológica, jamais permitiria que uma questão tão fundamental fosse deixada ao acaso. A ambiguidade é proposital, estrutural, essencial para o funcionamento da obra. Capitu emerge das páginas como uma das personagens femininas mais complexas da literatura brasileira. Inteligente, vivaz, determinada, ela contrasta drasticamente com o Bentinho inseguro e possessivo. Seus olhos de ressaca tornam-se o símbolo de uma feminilidade que desafia e inquieta, que não se submete facilmente aos padrões patriarcais da sociedade do século XIX. A genialidade de Machado reside em apresentar uma mulher que, independentemente de sua culpa ou inocência, representa uma ameaça à ordem masculina estabelecida. Capitu é perigosa não necessariamente por seus atos, mas por sua própria existência como ser pensante e autônomo. Ela questiona, argumenta, seduz e convence, características que, na perspectiva de Bentinho, só podem ser interpretadas como sinais de traição. O leitor moderno, especialmente sob a ótica dos estudos de gênero, pode perceber em Bentinho os traços de um marido possessivo e controlador, cujos ciúmes são alimentados mais por suas próprias inseguranças do que por evidências concretas. A confissão que nunca foi escrita do título deste ensaio refere-se tanto à confissão de adultério, que Capitu jamais fez, quanto à confissão de paranoia e misoginia que Bentinho também nunca assumiu completamente. A sociedade patriarcal do século XIX, retratada com precisão cirúrgica por Machado, não permitia que uma mulher como Capitu existisse sem despertar suspeitas. Sua inteligência, sua capacidade de argumentação e sua sensualidade eram vistas como ameaças à ordem estabelecida. O próprio Bentinho, produto dessa sociedade, não consegue conceber uma esposa que seja sua igual intelectual, sem que isso signifique traição. Machado de Assis, antecipando em décadas discussões que só ganhariam força no século XX, constrói um retrato devastador da mentalidade masculina patriarcal. Bentinho não é apenas um marido ciumento. Ele é o representante de uma estrutura social que não tolera a autonomia feminina. Seus ciúmes são sintoma de uma insegurança mais profunda, a incapacidade de aceitar Capitu como sujeito de sua própria história. A obra funciona, assim, como um espelho que reflete tanto as neuroses individuais de Bentinho quanto as patologias de uma sociedade inteira. A questão da traição torna-se secundária diante da revelação mais perturbadora, a de um homem incapaz de amar verdadeiramente porque não consegue ver na mulher amada um ser humano completo, complexo e autônomo. E se você gostou desta análise, inscreva-se no canal e deixe seu comentário sobre qual aspecto de Dom Casmurro mais te intriga. A construção do narrador não confiável Machado de Assis foi pioneiro na literatura brasileira ao criar em Bentinho Santiago
um narrador deliberadamente não confiável. Décadas antes que a crítica literária desenvolvesse ferramentas teóricas para analisar esse tipo de narrativa, o autor de Dom Casmurro já experimentava com as possibilidades de subversão que um narrador comprometido poderia oferecer. Bentinho narra sua história 60 anos após os eventos principais, admitindo desde o início que pretende atar as duas pontas da vida. Essa declaração aparentemente inocente revela, na verdade, um projeto narrativo altamente manipulativo. Ele não deseja simplesmente recordar o passado, mas reconstruí-lo de acordo com suas necessidades psicológicas presentes. A não confiabilidade de Bentinho manifesta-se em múltiplas camadas. Primeiro, há a distância temporal que inevitavelmente distorce as memórias. Segundo, existe o filtro emocional do ressentimento e do ciúme que colore toda a narrativa. Terceiro, percebe-se uma seleção tendenciosa dos episódios relatados, sempre enfatizando aqueles que parecem corroborar suas suspeitas sobre Capitu. O que mais impressiona na construção desse narrador é sua aparente honestidade sobre suas próprias limitações. Bentinho frequentemente admite lacunas em sua memória, reconhece suas próprias contradições e até mesmo questiona a veracidade de suas próprias percepções. Essa franqueza, paradoxalmente, torna-o ainda mais suspeito, pois sugere uma manipulação consciente do leitor. A técnica narrativa de Machado revela influências claras da tradição inglesa, particularmente dos romances de Richardson e Sterne, mas sua aplicação no contexto brasileiro ganha contornos únicos. O narrador não confiável de Dom Casmurro não é apenas um recurso técnico. Ele é um comentário sobre a própria natureza da verdade e da memória em uma sociedade marcada por hierarquias rígidas e hipocrisias sociais. Bentinho utiliza estratégias retóricas sofisticadas para conquistar a simpatia do leitor. Ele se apresenta como vítima, enfatiza sua educação e posição social e constrói um autorretrato de homem sensível e incompreendido. Simultaneamente, ele pinta Capitu com cores cada vez mais sombrias, usando técnicas de insinuação que são mais eficazes do que acusações diretas. A genialidade de Machado reside em permitir que o leitor perceba gradualmente essas manipulações. Os leitores mais atentos começam a questionar não apenas a versão de Bentinho sobre os eventos, mas também suas motivações para contá-los de determinada maneira. A obra torna-se, assim, um exercício de leitura crítica que educa o público sobre os perigos de aceitar passivamente qualquer narrativa. O aspecto mais perturbador da não confiabilidade de Bentinho é sua aparente inconsciência sobre seus próprios preconceitos. Ele genuinamente acredita ser vítima, não conseguindo perceber como seus privilégios sociais e sua mentalidade patriarcal distorcem sua percepção da realidade. Essa cegueira torna-o ainda mais perigoso como narrador, pois sua sinceridade aparente mascara uma profunda desonestidade intelectual. A construção desse narrador antecipa questões fundamentais da literatura moderna sobre a impossibilidade de acesso direto à verdade e sobre como nossas narrativas pessoais são sempre construções interessadas. Machado demonstra que toda autobiografia é, em certa medida, uma ficção que criamos sobre nós mesmos. O leitor de Dom Casmurro torna-se inevitavelmente um detetive que deve decifrar não apenas o que aconteceu entre Bentinho e Capitu, mas também como e por que Bentinho escolheu contar sua história de determinada maneira. Essa duplicidade transforma a leitura em um exercício ativo de análise crítica que permanece relevante até os dias atuais. Que outros narradores não confiáveis da literatura te marcaram? Compartilhe nos comentários e não esqueça de se inscrever. O retrato de uma sociedade patriarcal. Dom Casmurro transcende a história individual de Bentinho e Capitu
para oferecer um retrato devastador da sociedade brasileira do século XIX. Machado de Assis, com sua habitual perspicácia sociológica, utiliza o drama conjugal como microcosmo para examinar as estruturas de poder que governavam as relações sociais de sua época. A família Santiago representa perfeitamente a elite brasileira oitocentista, proprietária de escravos, católica praticante, conservadora em seus valores e profundamente hierárquica em sua organização interna. Dona Glória, mãe de Bentinho, exemplifica o poder matriarcal disfarçado que caracterizava muitas famílias da época. Aparentemente submissa aos valores patriarcais, ela exercia na prática um controle considerável sobre os destinos familiares. A promessa de fazer Bentinho padre ilustra como as decisões individuais eram subordinadas aos interesses e caprichos familiares. O jovem não é consultado sobre seu futuro. Sua vida é planejada pelos adultos como parte de uma negociação com o divino. Essa dinâmica revela uma sociedade onde a autonomia individual, especialmente dos jovens e das mulheres, era sistematicamente negada. Capitu, nesse contexto, representa uma anomalia social. Filha de um funcionário público de baixo escalão, ela deveria aceitar passivamente sua condição subalterna. Contudo, sua inteligência, ambição e capacidade de manipulação social a transformam em uma força disruptiva dentro da ordem estabelecida. Ela não apenas ascende socialmente através do casamento, mas o faz exercendo agência própria, seduzindo e convencendo, em vez de simplesmente aguardar. A reação de Bentinho, a personalidade de Capitu, reflete os medos de uma sociedade patriarcal diante da emergência de novas formas de feminilidade. Suas suspeitas de traição podem ser lidas como sintoma de uma ansiedade mais ampla sobre a capacidade das mulheres de exercer poder e influência fora dos canais tradicionais de submissão. O casamento entre Bentinho e Capitu revela as contradições inerentes ao sistema matrimonial da época. Teoricamente baseado no amor romântico, na prática, ele funcionava como instrumento de controle social e econômico. Bentinho deseja uma esposa que seja simultaneamente objeto de desejo e propriedade privada, apaixonada e submissa, inteligente e obediente, contradições que tornam impossível qualquer relacionamento genuinamente equitativo. A figura de José Dias, o agregado da família Santiago, representa outra faceta crucial da sociedade retratada por Machado. Dependente econômico que sobrevive através da bajulação e da manipulação sutil, ele simboliza as complexas redes de clientelismo que caracterizavam as relações sociais brasileiras. Sua lealdade é sempre interessada, sua opinião sempre calculada para agradar aos poderosos. O tratamento dado aos escravos na obra, embora periférico, revela as bases econômicas e morais sobre as quais se construía toda a estrutura social. A naturalização da escravidão por parte dos personagens demonstra como sistemas de opressão se tornam invisíveis para aqueles que se beneficiam deles. Bentinho, que se considera vítima, é simultaneamente beneficiário de um sistema que oprime outros de forma muito mais brutal. A religiosidade da família Santiago ilustra como a fé era instrumentalizada para legitimar e manter estruturas de poder. A promessa de fazer Bentinho padre não nasce de vocação religiosa, mas de barganha espiritual. Deus torna-se cúmplice de projetos familiares, e a religião funciona como mecanismo de controle social, em vez de fonte de libertação espiritual. Machado demonstra como os privilégios de classe e gênero distorcem a percepção da realidade. Bentinho, homem branco e proprietário, jamais questiona seus próprios privilégios, interpretando qualquer desafio à sua autoridade como agressão injustificada. Sua incapacidade de reconhecer Capitu como igual intelectual e moral
reflete limitações que transcendem sua personalidade individual para revelar defeitos estruturais de toda uma ordem social. A genialidade sociológica de Dom Casmurro reside em mostrar como questões aparentemente privadas são, na verdade, profundamente políticas. O ciúme de Bentinho não é apenas neurose individual, mas produto de uma sociedade que ensina os homens a verem as mulheres como propriedade e que nega às mulheres o direito à autonomia plena. Como você enxerga os reflexos dessa sociedade patriarcal nos dias atuais? Comente sua opinião e se inscreva para mais análises. Os olhos de ressaca e a simbologia machadiana. A expressão olhos de ressaca, criada por Machado de Assis para descrever o olhar de Capitu, tornou-se uma das imagens mais poderosas e duradouras da literatura brasileira. Mais do que simples recurso descritivo, essa metáfora concentra múltiplas camadas de significado que iluminam tanto a personalidade da personagem quanto as ansiedades masculinas que ela desperta. A ressaca, fenômeno marítimo caracterizado pelo movimento de recuo das ondas após baterem na praia, sugere um movimento de atração e repulsão simultâneas. Os olhos de Capitu exercem sobre Bentinho e sobre o leitor uma fascinação que é também fonte de inquietação. Eles atraem irresistivelmente, mas carregam consigo uma força destrutiva que pode arrastar quem se deixa seduzir. José Dias, ao cunhar a expressão, demonstra sua perspicácia psicológica característica. Ele percebe nos olhos de Capitu uma qualidade que transcende a beleza física para tocar em algo mais profundo e perturbador. A escolha da palavra ressaca não é casual. Ela evoca não apenas o movimento das águas, mas também seus perigos ocultos, sua capacidade de desorientar e submergir. A simbologia aquática perpassa toda a obra machadiana, frequentemente associada ao feminino e ao inconsciente. Os olhos de Capitu conectam-se a essa tradição simbólica, representando as profundezas misteriosas da psique feminina, que a mentalidade patriarcal simultaneamente deseja e teme explorar. Eles são janelas para um interior que resiste à colonização masculina. Bentinho, ao longo da narrativa, retorna obsessivamente à imagem dos olhos de ressaca, como se tentasse decifrá-los completamente. Essa fixação revela sua necessidade de controle total sobre Capitu, sua incapacidade de aceitar que ela possua uma vida interior autônoma. Os olhos tornam-se, assim, símbolo da autonomia feminina que ele não consegue dominar nem compreender. A metáfora também evoca a ideia de profundidade enganosa. Assim como a ressaca pode parecer calma na superfície enquanto esconde correntes perigosas, os olhos de Capitu sugerem uma complexidade que frustra as tentativas masculinas de catalogação e controle. Bentinho busca constantemente sinais de traição no olhar da esposa, mas encontra apenas reflexos de suas próprias obsessões. Machado utiliza a simbologia dos olhos para explorar questões fundamentais sobre conhecimento e alteridade. Bentinho acredita que pode ler Capitu através de seus olhos, mas essa leitura revela-se sempre incompleta e projetiva. Ele vê nos olhos dela não sua verdade interior, mas confirmações de seus próprios medos e fantasias. A ressaca também simboliza a natureza cíclica e repetitiva da obsessão de Bentinho. Assim como as ondas retornam incessantemente à praia, ele retorna sempre às mesmas suspeitas, às mesmas interpretações, aos mesmos ciúmes. Seus pensamentos seguem o movimento da ressaca. Aproximam-se da verdade para depois recuarem, nunca alcançando uma resolução definitiva. A escolha de uma imagem marinha para descrever Capitu não é arbitrária em um país profundamente marcado pela experiência oceânica. O mar representa tanto a possibilidade de aventura e descoberta, quanto o risco de naufrágio e morte. Os olhos de ressaca capturam essa ambivalência fundamental,
da experiência brasileira com o oceano. Além disso, a ressaca possui uma dimensão temporal específica. Ela é o que resta após a tempestade, o movimento residual que persiste mesmo quando as forças que o geraram já se dissiparam. Os olhos de Capitu carregam consigo ecos de experiências e conhecimentos que precedem e transcendem sua relação com Bentinho, sugerindo uma história pessoal que ele jamais conseguirá acessar completamente. A genialidade da metáfora reside em sua capacidade de funcionar simultaneamente como descrição física, caracterização psicológica e comentário social. Os olhos de ressaca são belos e perigosos, reveladores e misteriosos, naturais e culturalmente construídos. Eles resumem toda a complexidade de Capitu e toda a ambiguidade da obra machadiana. Por fim, a imagem dos olhos de ressaca transcende o texto para tornar-se símbolo cultural brasileiro. Ela representa não apenas Capitu, mas um ideal de feminilidade complexa e desafiadora, que continua a fascinar e inquietar leitores mais de um século após sua criação. Qual símbolo literário mais te marca na obra de Machado de Assis? Compartilhe nos comentários e se inscreva no canal. A eternidade do enigma. A pergunta que dá título a este ensaio, Capitu mentiu, permanece sem resposta definitiva não por acaso ou negligência do autor, mas como resultado de um projeto estético e filosófico deliberado. Machado de Assis construiu em Dom Casmurro uma obra que resiste às interpretações unívocas, que se recusa a oferecer ao leitor o conforto de uma verdade absoluta. A ausência da confissão que nunca foi escrita, seja ela de culpa por parte de Capitu ou de paranoia por parte de Bentinho, transforma a obra em espelho que reflete as expectativas e preconceitos de cada leitor. Dependendo de nossa perspectiva sobre gênero, classe social, psicologia e moralidade, tendemos a ver Capitu como vítima inocente ou como adúltera calculista. Essa ambiguidade estrutural revela a sofisticação do projeto machadiano. O autor não estava interessado em resolver um caso de adultério, mas em examinar como construímos narrativas sobre nós mesmos e sobre os outros. Dom Casmurro funciona como laboratório literário, onde se testam os limites da verdade narrativa e os perigos da perspectiva única. A eternidade do enigma de Capitu demonstra também a capacidade da grande literatura de transcender seu contexto histórico específico para tocar em questões universais. Embora ambientado no século XIX, o romance continua relevante porque as tensões entre autonomia feminina e controle patriarcal, entre verdade objetiva e percepção subjetiva, entre amor e possessão, permanecem atuais. Cada geração de leitores redescobre Dom Casmurro e oferece novas interpretações que refletem as preocupações de seu tempo. Os críticos do século XX enfatizaram os aspectos psicológicos e formais da obra. Os leitores contemporâneos destacam suas dimensões de gênero. Essa capacidade de regeneração interpretativa é marca da literatura verdadeiramente clássica. A recusa de Machado em oferecer resposta definitiva sobre a culpa ou inocência de Capitu pode ser lida como comentário sobre a própria natureza da verdade. Em um mundo onde as certezas absolutas são cada vez mais raras, Dom Casmurro antecipa uma sensibilidade moderna que aceita a ambiguidade como condição fundamental da experiência humana. O silêncio de Capitu, sua incapacidade ou recusa de oferecer a confissão esperada, é também forma de resistência. Em uma sociedade que exige das mulheres constante justificação de seus atos e pensamentos, seu silêncio pode ser interpretado como preservação de uma dignidade que transcende a necessidade de aprovação masculina. Bentinho, por sua vez, nunca confessa completamente a extensão de sua paranoia e possessividade. Sua narrativa é, ela própria, uma confissão disfarçada, não de traição sofrida, mas de amor doentio praticado.
Ele revela, sem perceber, mais sobre si mesmo do que sobre Capitu, construindo involuntariamente um autorretrato devastador. A permanência do enigma serve também para destacar as limitações fundamentais de qualquer perspectiva individual. Bentinho não pode acessar completamente a interioridade de Capitu, assim como nós, leitores, não podemos transcender completamente nossas próprias limitações interpretativas. A obra ensina humildade epistemológica ao demonstrar que a verdade completa sobre outras pessoas pode estar sempre além de nosso alcance. Dom Casmurro funciona assim como meditação sobre os limites do conhecimento humano e sobre os perigos da certeza absoluta. Em uma época marcada por polarizações extremas e verdades inquestionáveis, a ambiguidade machadiana oferece antídoto valioso contra o dogmatismo e a simplificação. A obra nos ensina que as perguntas mais importantes talvez sejam aquelas que não admitem respostas fáceis. Capitu mentiu? É menos importante do que por que precisamos que ela tenha mentido ou dito a verdade. A necessidade humana de categorizar, julgar e condenar revela mais sobre nós mesmos do que sobre os objetos de nosso julgamento. Por fim, a eternidade do enigma de Capitu garante que Dom Casmurro permaneça obra viva, capaz de gerar sempre novas discussões e interpretações. Machado de Assis criou não apenas um romance, mas um fenômeno cultural que continua a provocar, inquietar e fascinar leitores mais de um século após sua publicação. A confissão que nunca foi escrita é, paradoxalmente, a confissão mais eloquente, a de que a verdade humana é sempre mais complexa do que nossas tentativas de capturá-la em palavras. O que você acha? Capitu traiu ou foi vítima do ciúme doentio de Bentinho? Deixe sua interpretação nos comentários, inscreva-se no canal e vamos continuar esse debate eterno.